Olá, meus amigos e minhas amigas, saudações bicolores, né? E por que não também saudações tricolores, né? Para o pessoal aí do Santa Cruz, que também invariavelmente vai assistir a gente aqui nessa série de vídeos, né? De informação do Santa Cruz. A ideia é que a gente, obviamente, tenha informações do Santa Cruz. Fiquem tranquilos que não vai ser entregue ouro nenhum. O Júnior Rocha e o Cristian Souza fazem os seus estudos. Aqui a ideia é que a gente dê a informação mais popular e mais abreviada possível para os torcedores, tá? Tô aqui com meu amigo Alan Dias do Cast FC, né? Não se esqueçam, por favor, antes de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Obrigado, Alan, muito obrigado. Eu sou muito fã do canal de vocês, cara. Antes mesmo de jogar com Santa Cruz, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem aí em Pernambuco. Saudações bicolores. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Valber. Boa tarde, torcedor que nos acompanha. Muito obrigado pelo convite, né? A gente invariavelmente está sempre falando dos clubes aqui do Recife, né? Disputando aí suas respectivas divisões e não é querendo agradar, mas assim a gente já acompanha também o Paysandu, né? A gente já recebeu algumas camisas do Paysandu também. Temos algumas camisas aqui, inclusive essa daí, eu acho que você está usando, a gente tem ela aqui também. É, o nosso canal de corte, a gente também já falou muito para o pessoal de Belém, acompanhamos ali o acesso do Paysandu, da C para B, também o acesso do Remo, né? Eu particularmente acho fantástico o Repá, quero ainda um dia ir para o estádio para ver o Repá lá no Mangueirão, torcida 50-50, daquele jeito, então é um prazer muito grande estar aqui, podendo falar para o povo de Belém. Ah, então pronto, então já está convidado. O próximo, se Deus quiser, o próximo Repá vai ser ano que vem, vai ter no Campeonato Paraense e vai ter na Série B, se Deus quiser, vai ter na Série B, com secando o nosso rival com a queda do Remo e se Deus quiser o acesso do Paysandu. Eu acho que é inclusive uma identificação, né? Porque parece um pouco população, embora vocês tenham três clubes aí, mas há uma rivalidade muito parecida que é muito binário, mas enfim, a gente se identifica muito, inclusive a gente lamenta muito, né? É claro que a gente seca o rival, quer que o rival caia para a Série S se possível, mas a gente se lamenta muito como paraense de. Agora que o Remo voltou para a Série A, né? Mas a gente se lamenta muito porque a gente não tá junto com os clubes de Pernambuco, de Ceará, pelo menos disputando a periferia ali do futebol, né? Infelizmente agora, à exceção desse recente momento em que o Remo voltou para A gente saiu dessa liderança de periferia, né? Coisa que a gente disputava muito com os clubes Pernambuco, do Ceará, né? Mas enfim, a gente também tem uma admiração muito grande, né, pelo Santa Cruz, embora nesse momento seja rival, sobretudo pela torcida, pela história, né? A camisa que é linda, uma das camisas mais lindas do Brasil. E aí eu queria saber, Alan, qual a expectativa assim geral dessa vinda do Santa Cruz para cá? A ideia do Santa Cruz, né, que está numa posição ali de entra ou não entra no G8, é buscar o empate, vir assim jogar por uma bola ou não, tentar, né? Qual é o panorama, né? Eu sei que é muito difícil saber o que o Cristian Souza pensa. Daqui a pouco a gente vai falar o cara a cara, tá, pessoal? A gente vai comparar os 11 titulares, mas nesse momento a gente quer saber um panorama geral aí da expectativa da vinda do Santa Cruz para cá. É arrancar um pontinho? Como é que é? É, é, o Santa Cruz, sob o comando do Christian de Souza, ele sofreu a primeira derrota no último final de semana, né, quando perdeu ali para a equipe do Ipiranga, uma derrota que inclusive não estava na conta, porque o Santa Cruz estava invicto sob o comando do Christian de Souza. Então, de antemão, eu já adianto que a tendência é de um Santa Cruz que venda muito caro os pontos que pode entregar ao Paysandu, né? Primeira derrota veio agora, Santa Cruz que tem algumas vitórias fora de casa que até o próprio torcedor não estava muito acostumado, né? Porque o Santa Cruz ele é muito forte sobre o seu domínio, né? Não está jogando na Arruda, está jogando na Arena, mas é algo que é comum, inclusive, aqui aos três clubes aqui da capital, de serem clubes que tradicionalmente são muito fortes como mandante e aí nem sempre conseguem algo como visitante. Mas sob a gestão de grupo do Christian de Souza, é um Santa Cruz que vende os pontos muito caro. Né? Santa Cruz, antes de perder para o Ipiranga na Arena, venceu o Brusque lá em Santa Catarina, que é algo muito difícil também. Né? E o Brusque fazendo uma boa campanha, o Santa Cruz consegue um gol ali no último No minuto, último minuto, vence né? vence o jogo por 1-0. Então, vejo no Santa Cruz uma equipe que deve vender muito caro os pontos que
pode ceder ou pode acabar até não cedendo para o Paysandu. É uma equipe que o próprio Christian de Souza, né, que fez os 5 primeiros jogos da Série C pelo Amazonas, não perdeu lá e vinha invicto à frente do Santa também. Então, 4 é uma vitórias equipe que seguidas, não foi lá? 4 vitórias foi seguidas, não 4 foi? vitórias, aí teve um quinto jogo, acho que foi empate, depois veio para o Santa e passou esse tempo inteiro sem ser derrotado, só perdendo nesse último jogo agora contra o Ipiranga, equipe que vende caro os pontos que concede para os adversários. Então vamos ficar ligado, né? Porque realmente, geralmente, quando um time ele perde em casa, ele de fato ele quer tentar recuperar de alguma forma em casa, né? Então vai ser um jogo bem duro. E a expectativa, Alan, aí em relação ao acesso, né? Por exemplo, aqui em Belém, a torcida e até a diretoria, até por uma questão financeira, né? Que a gente entrou em recuperação judicial. Aqui a ideia é desesperadora de subir, né? A última vez que a gente ficou na C, a gente ficou 5 anos, mas era outro momento. A gente está num momento em que a gente está em recuperação judicial, está na C, e embora o torcedor não admita, mas pesa também o fato do rival estar na A e a gente está na C, então tem essa questão popular que pesa também. Como é que anda aí o Santa Cruz, que mal ou bem é só uma divisão é só uma divisão de diferença em relação aos dois rivais, né, em relação a acesso. Então, o Santa Cruz, para mim, junto com o Paysandu e também junto com o Guarani, são as camisas mais pesadas da Série C, né? Então, invariavelmente, há aquela expectativa, assim, de acesso ou pelo menos de brigar por ele. O Santa Cruz veio da Série D agora, né? É um clube que há 1 ano e meio já está nesse vira-SAF, não vira-SAF, e sim, o fato de ainda não ter se tornado uma SAF pesa muito, porque acarreta em dificuldades financeiras. O Santa Cruz atravessa um momento financeiro muito delicado, né? Ter saído da Série D já ajuda um pouco, mas não é como você ir para a Série B, né? Por exemplo, os times da Série B esse ano receberam 18 milhões de cota, o que seria um sonho para qualquer time da Série C hoje. Então, Desculpa, a Alan, expectativa... desculpa, Alan, só para ter uma noção, a previsão orçamentária do Paysandu para o ano era uma previsão de 22 milhões. Ou seja, só de cota de TV é quase o orçamento anual do Paysandu, né? Para se ter ideia de como isso faz diferença. Então, o torcedor do Santa, ele entrou no campeonato esperançoso, né? O Santa Cruz fez um estadual ruim, tanto que mudou o treinador, fez 15 contratações, mais 15 contratações sem poder, porque já vinha em dificuldades financeiras. Então, tá ali na beira do G8 faz um tempo, toda rodada que o Santa Cruz depende só de si para entrar no G8, ele tropeça. Isso já aconteceu em 2 a 3 ocasiões, mas a expectativa do torcedor é sim o acesso. Porém, as dificuldades financeiras são muito grandes, né? E isso pode acabar fazendo com que até uma permanência não seja vista como aos olhos, até porque o contexto anterior do Santa Cruz era de Série D, né? O Santa Cruz chegou, inclusive, a ter um ano de ficar sem divisão, né? E depois, Inacreditável, né, cara? Isso é inacreditável. inacreditável, cara. Inacreditável, cara, isso. Aí o Santa Cruz teve um ano sem divisão, no ano passado conseguiu acesso, mas as dificuldades financeiras são muito grandes. O Santa Cruz não está jogando no Arruda, o que eu acredito que faria muita diferença em termos esportivos e financeiros, né? Porque a Arena de Pernambuco é mais longe, logisticamente é um pouco ruim. O jogo do último sábado contra o Ipiranga, por exemplo, foi 7 da noite, e aí acaba às 9, aí o metrô não para na porta, enfim, tem toda uma dificuldade. E querendo ou não, você tem que pagar aluguel para jogar na arena, né? A Então, Arena é o mesmo drama que a gente vive aqui, Alan, em relação a Mangueirão e Curuzu. Só que, felizmente, o nosso estádio ele é modesto, mas ele é legal que dá pra levar ali uma Série C. e já o Arruda, ele vem numa situação de quase abandono desde o ano passado, né? O Santa chegou a jogar a primeira fase da Série D do ano passado quase toda no Arruda, né? Mas aí alguns problemas estruturais fizeram com que o Santa Cruz passasse a mandar seus jogos na arena, e tem sido assim desde então, o que diminui consideravelmente a presença do torcedor e também a capacidade de arrecadação do Santa, porque é um estádio que logisticamente é complicado para o torcedor ir. Sendo assim, chegando numa segunda fase de Série C, aí o torcedor e as equipes, né, concorrentes
podem esperar 40 mil torcedores para cima aí na Arena Pernambuco. Mas o acesso era um sonho, né? O Santa Cruz melhorou com o Christian de Souza, mas as dificuldades financeiras são muito grandes. Já teve dia que o elenco nem subiu para treinar, né? Tamanho é o problema financeiro, alguns meses de direito de imagem atrasado, vai tentando manter ali a CLT em dia, né? Mas é algo que acaba minando as aspirações do Santa Cruz de classificar. Tem chance, tem chance. A gente viu a Ponte Preta no ano passado ser campeã com salário atrasado de forma 3 meses lá de absurda. salário atrasado, né? Ano É, passado. Mas e aí é esse só o ano direito de continua em imagem, né? problema. Aí é só o direito de É, imagem, né? aqui os Salário tá direitos de ok. imagem estão atrasados e a CLT estão conseguindo manter em dia, quitaram o bicho que eles deviam, né? Não sei se chama bicho aí também, a premiação, Bicho, é né, por bicho, é bicho vitória e aqui tal. também. Então, vai tentando aí aos trancos e barrancos, né, conseguir aí essa classificação. Santa Cruz está ali na metade da tabela, e tem muito campeonato pela frente ainda, muitas possibilidades, mas as dificuldades se equiparam às possibilidades, né? Dificuldades e possibilidades ali, basicamente, na mesma prateleira. E em relação, já que a gente falou a torcida, né? A gente vive um pouco esse dilema que eu te falei em relação ao Mangueirão, mas felizmente a gente consegue levar no nosso estádio, né? Em relação à torcida, né? Houve toda essa celeuma aí, se ia ou não ia liberar visitante, aí tem toda essa história das organizadas, enfim, né? Eu, sinceramente, sou muito cético quanto a isso, porque, em modesta parte mesmo, eu acho que a nossa polícia militar aqui tem um case de sucesso que é 50-50 no repá, cara. Eu vou para estádio desde 10, 12 anos. É impressionante como os repás hoje em dia no estádio, eles estão muito seguros, muito. É muito raro tu ver um incidente em um repá, muito raro. E aí, infelizmente, tem essa questão das organizadas, não digo nem das organizadas, né? De uma parte que se diz organizada, que não é organizada, não é torcedor, e aí marca brigas fora do estádio, enfim. Como é que tá, né? Vocês têm visto aí alguma mobilização de torcedores vindo ou algo muito pontual de organizadas vindo para Belém? O torcedor sempre vai, né? O torcedor ele sempre chega junto, né? A maior parte desses torcedores são torcedores que moram fora do estado ou torcedores organizados, mas a torcida do Santa Cruz, eu acredito que, junto com a do Paysandu, inclusive, sejam as torcidas que mais se façam presente fora de casa, né? O jogo contra o Brusque, por exemplo, tinha muito torcedor do Santa, então eu imagino que também vai ser dessa forma aí em Belém. Geralmente, a maior parte é de ou organizadas ou torcedores que moram fora do estado, mas também tem torcedores comuns que conseguem aí se deslocar para assistir. Inclusive, a gente estava muito esperançoso, né, de ir fazer esse Poxa, jogo essa é uma boa. daí de Belém, né? Então, a gente acabou ficando meio frustrado por não conseguir ir para Belém fazer esse jogo, né? Eu espero que se reencontrem aí no quadrangular para que a gente possa fazer Não, e não, deixa receber a final. vocês aqui também. Não quero emoção, não. Deixa os dois subirem aí faz a final. Pronto, aí é 2 jogos. A Pronto, gente vai pronto, aí, você vem aqui, pronto. pronto, Eu, tudo eu, certo. eu sou bem Eu sincero, eu não assino, eu quero. assino. Assino, vamos assinar, mano. Eu não quero enfrentar time de camisa, não, nesses mata-mata aí. Eu quero pegar esses times aí que não sejam de camisa pesada, como é o Santa Cruz. Agora, só pra gente finalizar, e só lembrando que no outro vídeo, pessoal, a gente vai ter o cara a cara, tá? A gente vai comparar os 11. Só pra gente querer só entender essa questão da SAF aí, né? Há uma proposta e o conselho não aceitou. Como é que tá rapidamente essa questão da SAF aí, o momento da SAF de vocês? Vamos lá. Essa história da SAF e o Santa Cruz, ela começa no ano passado, né, onde ainda em janeiro o Santa Cruz assina ali com um grupo, né, o grupo de Minas Gerais, que era o grupo que levou o Atlético à Série B do Campeonato Brasileiro, era o mesmo grupo que estava interessado na SAF do Santa Cruz. Só que o processo da SAF ele foi se arrastando muito, por alguns motivos, né? Mas ainda que não tivesse tudo certo, preto no branco, com a SAF do Grupo de Minas Gerais, eles mesmos já começaram a dar as cartas aqui, né? Pediram a troca do treinador, e aí saiu Itamar Schulli e veio o Marcelo Cabo, contrataram alguns jogadores, contrataram o Thiago Galhardo, montaram um elenco ali já de SAF, mas com dinheiro de grupo associativo, né? Então, o processo com esse grupo se estendeu por mais de um ano. E aí,
Inclusive, alguns dos cabeças, né, saíram do grupo ao longo do processo, Márcio Cadá, Vinícius Diniz. E a gota d'água para que essa SAF não vingasse foi o fato do Banco Master ter caído, né? O dinheiro que viria para fazer o aporte da SAF no Santa Cruz estava no Banco Master. Como o Banco Master caiu, a SAF do Grupo Pô, de Minas até Gerais nisso caiu. o Vorcaro tá envolvido, né, cara? Pois é, aí com a grana estando lá no Banco Master, o Banco Master caiu e o homem forte que estava à frente desse grupo também caiu. E já tem um novo grupo interessado com o mesmo Vinícius Diniz que estava no grupo de Minas Gerais. Só que, o que acontece? Precisa ocorrer o distrato com o grupo de Minas Gerais para que o novo grupo assine e faça uma parte do processo novamente. Não seria um processo do zero, porque eles iriam adquirir o CNPJ da Cobra Coral Participações, que era o grupo que iria adquirir a SAF, para que não precisasse fazer todo o processo novamente. Do diligence, sócios, conselho deliberativo, e acelerasse a implementação da SAF no Santa Cruz. Só que o homem forte da SAF anterior, do grupo de Minas Gerais, está exigindo uma grana, né, porque eles aportaram ali 7 milhões aproximadamente, só que ele está pedindo 30 para assinar o distrato e abrir caminho para o novo grupo. E esse é o grande litígio de agora. O grupo antigo só quer sair mediante o recebimento desse dinheiro e o grupo novo só pode entrar quando se resolver, né? Porque aí, por exemplo, o grupo novo poderia tirar um pedaço do dinheiro que iria para o Santa Cruz, pagar os caras e abrir caminho. Só que esse diálogo não vem acontecendo, né? E aí o Santa Cruz vem penando, né? Vai vivendo aí com as próprias receitas, né, de bilheteria e de patrocínio, enquanto esse litígio está rolando e aí a SAF está basicamente parada, porque não se consegue assinar o distrato com o grupo anterior para que o novo grupo entre no comando do Santa Cruz. Ficou aí no beco sem saída, né? Bem, Alan, obrigado, meus amigos, obrigado a todo mundo. A gente vai ter o outro vídeo, né, sobre o cara a cara e os 11 titulares. Obrigado, não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, tá? Ative o sino das notificações para não receber nenhum vídeo aqui do Central Papão, tá? E se inscreva lá também no Cast FC, cara, canal muito legal, muito interessante. Eles têm um foco maior, né, lá nos clubes de Pernambuco, mas vejo que está se ampliando, né? Se Deus quiser, vai cada vez mais crescer. Obrigado, Alan. E a gente se vê na próxima aí do cara a cara. Um abraço, Alan. Obrigado, meu velho. Até a próxima. Tchau, Abraço. tchau.